o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquela igreja, ela demonstrava 3 coisas, irmãos, que eu creio que Deus está esperando do CCA, está esperando de mim e de você. O trabalho, que é resultado da fé, o esforço, que é motivado pelo amor, e a perseverança, que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Nós queremos que a palavra seja poderosa, viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, que ela possa ir no mais profundo do nosso ser. Oramos pelos líderes que estão aqui. Muito obrigado pelos líderes que estão aqui. Obrigado pelos futuros líderes que estão aqui também, Senhor. Pessoas que querem servir ao Senhor porque têm fé, porque têm amor e porque têm esperança. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo esforço e pela perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele tem sempre essas 3 palavras: fé, esperança e amor. Não necessariamente nessa ordem. Fé, amor e esperança. Ou esperança, amor e fé. Ele repete em várias das suas cartas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, ele termina o capítulo do amor dizendo o quê? Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Mas ele coloca essas 3 palavras juntas em suas declarações, em suas cartas. Então, nós precisamos, irmãos, explorar mais esse assunto de Paulo. Nós precisamos entender mais sobre fé, sobre esperança e sobre amor. E aqui nós temos ele elogiando a igreja de Tessalônica. Essa igreja tinha sido fundada por ele em uma das suas viagens. Então ele passou por essa cidade, que hoje atualmente ainda existe, inclusive a cidade de Tessalônica, está lá na Grécia. Quem sabe um dia a gente vai fazer uma viagem, né, para conhecer Israel. De quebra a gente passa pelas 7 igrejas da Ásia, passamos pela Grécia, né, e vamos até Roma. Quem vai comigo? Já começa indo no Google, vai lá no Google Maps e entra lá, Google Street View, e você já começa a ter aí, né, um gostinho, né, dessas cidades. É muito interessante, porque Tessalônica foi um dos pontos de parada de Paulo, e ali nasceu uma igreja. E nasceu uma igreja que ele elogia. Ele diz: olha, eu me lembro continuamente. No verso 2 ele diz: eu sempre dou graças a Deus por vocês, eu sempre menciono vocês em minhas orações, e sem cessar, né, eu me recordo, eu me lembro diante de Deus o que vocês são, o que vocês têm feito. Vamos ver a primeira coisa aqui, irmãos: o trabalho que resulta da fé. A fé sem obras, ela é morta. Diga: a fé sem obras está morta. Então, não existe essa história de alguém dizer: eu creio, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa cheia de fé, e não tem obras. Porque aqui está dizendo que o trabalho resulta da fé. O que é resulta? A fé produz um resultado. A fé, ela produz algo, e esse algo é trabalho. O trabalho, ele é fruto da nossa fé. É resultado de pessoas cheias de fé, pessoas que dizem: eu sou uma pessoa de fé. Essa pessoa, ela tem resultado, que é trabalho. Então eu coloquei aqui: a nossa fé tem que resultar em obras, tem que resultar em serviço para Deus. Queridos, não existe isso de alguém dizer que é cheio de fé e que não faz nada para Deus. Não existe. Biblicamente isso é impossível. Anotei aí Tiago 2:26. Abra lá comigo. Apesar de já estar aí, mas vamos ler na própria palavra. Tiago 2:26.
Diz assim: porque assim como o corpo, olha a analogia que Tiago faz. Olha a comparação. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então, obras é o espírito da fé. Assim como o espírito vivifica o corpo, as obras dão vida à fé. Aquilo que nós vemos antecipadamente, isso é fé, ok? Ver antecipadamente. Não aconteceu ainda, mas eu vejo antecipadamente, e isso vai me motivar a trabalhar para alcançar, e isso vai me impulsionar adiante. Volte aí comigo em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé. Hebreus 11, antes de ler o 24 a 27, vamos ver a definição de fé. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé, vamos ler comigo, aí na sua tradução. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo ainda, mas eu tenho convicção de que aquilo existe. Nós não estamos vendo Deus agora, estamos vendo Ele com os olhos carnais? Não, mas você tem convicção que Deus existe? Isso é fé. Agora ele também diz que fé é certeza de coisas que se esperam. O que você espera? Vamos lá. Pense aí consigo mesmo. Agora, trazendo isso para a tua liderança. Você que lidera, já que nós estamos aqui nesse Tadel. Você que lidera, o que você espera da tua liderança? O que você espera dos liderados? Porque se nós não esperamos nada, então não temos fé. E se não temos fé, não teremos obras. Não teremos obras. Não iremos, queridos, trabalhar por aquilo que nós não estamos vendo. Então o que a gente vê antecipadamente vai me motivar a alcançar e vai me impulsionar a ir adiante. Então, pensando, digamos, no nascimento aqui do CCA, há tantos anos atrás, nós vimos antecipadamente algumas coisas. E por ver antecipadamente, isso é fé, isso nos motivou a trabalhar. Então a fé, ela motiva alguém a fazer coisas para Deus. Quantos estão entendendo? Agora, a segunda coisa que Paulo diz: o esforço motivado pelo amor. Esforço aqui é a palavra para trabalho. Certo? São sinônimas aqui as palavras. Tanto a que ele usa para fé, o trabalho que resulta da fé. Mas aqui nós temos agora o esforço. E eu coloquei aqui: você só se esforça por aquilo que tem valor para você. Você só se esforça, eu só me esforço por aquilo que eu amo. Aquilo que eu amo faz com que eu pague o preço. Né? Eu sempre que falo disso, eu lembro da época que eu namorava com Cristiane. Nós éramos noivos. Sempre eu me lembro dessa história. Por quê? Porque teve um dia que eu estava com muita preguiça de subir a ladeira da Brasília. Quem não sabe, Cristiane morava, né, onde a mãe dela mora hoje, lá na Avenida Santa Terezinha, do lado da Brasília. E eu morava com o meu pai e minha mãe. Eu voltei para morar na casa dos meus pais por 3 meses. E eu estava lá na rua São Vicente, né, ali, lá embaixo, onde é a nossa casa hoje. Então eu tinha que subir a ladeira da rua São Domingos, que é onde tem uma igrejinha católica. Depois eu tinha que subir a outra ladeira que vem lá de Azevedo, passava pela CELP, e eu tinha que continuar ali naquela rua até chegar na esquina e ainda subir a ladeira da Santa Terezinha. E teve um dia que eu disse: Cristiane, eu só vou fazer isso porque eu te amo. Eu só vou subir essas ladeiras porque eu te amo. O esforço motivado pelo amor. Porque eu queria estar perto dela. Nós éramos noivos. E você sabe que noivos, né?
Mais do que namorados, a data estava chegando e a gente queria estar junto. E a gente queria, até tínhamos que ter muito cuidado, porque o fogo vai aumentando. Vai aumentando. E um dia eu disse, Cristiane, hoje eu não vou. Estou com preguiça. Ela disse assim, você me ama? Que pergunta mais óbvia, que pergunta mais boba. Claro que eu te amo. Então suba a ladeira. Não há ladeiras para quem ama. Amém? Não há dificuldades, não há obstáculos para quem ama. Querido, eu estava falando isso para os supervisores antes da gente vir para aqui. Por que muitas pessoas deixam de servir? Por que muita gente deixa de se esforçar? Porque o amor diminuiu. Eu coloquei aqui o exemplo, irmãos, de Jacó. O amor nos motiva a nos esforçarmos. Como Jacó se esforçou 14 anos por amor a uma mulher. Que amor, hein? Anota aí para você ler, eu não vou ter tempo, mas lê em casa, Gênesis 29, 18 e 20. Está claro no texto. Porque Jacó amava Raquel, ele pagou o preço. Nada era difícil para aquele homem. Lembrem que ele foi enganado pelo sogro, não é? Ele acertou com Labão uma coisa. Ele disse, olha, eu quero Raquel. Raquel era mais nova. E Labão enganou ele e deu Lia. Por isso que tem a história de cara de Lia. Cara de Lia é uma pessoa que foi enganada. Tá? Vem da história de Jacó. Não tinha energia elétrica. Não, gente. Tem gente que acredita, né? Pior que tem gente que acredita. Agora eu sei essa história de cara de Lia. Não, gente, não. Até porque o nome não era Lia, era Leia. Então, não tinha energia elétrica. Teve lá a festa. A mulher ficava coberta com véu, porque tem gente que não entende, né? Peraí, como é que o cara é enganado a esse ponto? Queridos, era um véu. O rosto dela estava coberto. Então, eles tiveram a noite de núpcias. Com véu? Não, sem véu. Mas era escuro. Era escuro, não tinha energia. Então ele não estava enxergando. E nessa hora, pouco importa. Deixa para lá. No outro dia, ao amanhecer, quando ele olha de lado, Lia, não era você, era Raquel. Labão, você me enganou. Aí Labão, Jacó, eu esqueci de dizer que Labão era pior do que Jacó, né? Sempre os Jacóis encontram, né, alguém parecido com eles, ou pior do que eles. Aí Labão disse, não, é que eu esqueci de dizer, na nossa cultura, a mais velha, a primogênita, é primeiro que a gente dá, mas não tem problema, eu lhe dou a mais nova, você trabalha mais 7 anos para mim. E algumas pessoas até erroneamente dizem o seguinte, que Jacó trabalhou 7 anos para depois ter Raquel. Não, ele teve as duas, porque naquela época era permitido, só naquela época, viu, queridos? Nada de bigamia hoje, nem de poligamia. Então, ele ficou com as duas, mas ele trabalhou 14 anos ininterruptamente. Mas qual é a lição que nós tiramos disso? Não é da bigamia, tá, irmãos? Pula fora disso, que se uma mulher já dá trabalho, imagina 2. Oh, queridas, não é trabalho, né? Se vocês realmente, né, estão presentes na vida dos seus maridos, vocês serão inspiradoras. Tentando remediar aqui. Agora, qual é a lição que nós tiramos disso? Um homem motivado pelo amor. E 14 anos para Jacó, fizemos os cálculos hoje, né, pastor Márcio? Se fosse um salário mínimo por mês, arredondando para R$1.000, ele trabalhou 14 anos, vezes 12 meses, dá 168
meses. Fora o 13º. 168 mil reais para ter Raquel. Olha que esposa, cara. Ainda tem homem que acha que, né, que vai ser assim, de qualquer jeito. Não, mulher, você tem que pagar um preço em Deus, né, para ter uma esposa. A Bíblia diz que os bens vêm dos pais, mas a esposa prudente, quem dá é o Senhor. E mulher é artigo caro, gente, né? Mulher é uma coisa preciosa. Então você vê um homem motivado pelo amor. Então olhe para mim. Você que lidera, você tem que fazer por amor. Porque senão você não vai conseguir. Você ainda vai até por um tempo, mas depois você para. O que tem que nos motivar adiante é o amor que nós temos pelo Senhor. Amém? O amor pode passar, é o combustível. Vamos ler essa frase aqui. O amor é o combustível que alimenta a chama de um vencedor e o fará prosseguir e continuar a prosseguir, custe o que custar. Queridos, a força mais poderosa do universo não é a bomba atômica, não é a bomba de hidrogênio, não é o arsenal nuclear. A força mais poderosa do universo não são as estrelas, que são bilhões de vezes mais potentes do que qualquer artefato criado pelo homem. Não é o buraco negro, que é a força gravitacional mais forte. Quero te dizer, a força mais forte do universo se chama amor. Quando se ama, olha o que Deus fez, porque nos amou. Quando alguém ama, paga o preço que for. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu único filho. Amém? Você só prospera naquilo que você ama. Se você não ama, você não vai prosperar. Se você não ama aquele trabalho que você tem, você não vai prosperar nele. Você vai continuar sendo um funcionário, né, normal, mas você não cresce. Quem são os funcionários? Quem são os profissionais que se destacam? Aqueles que amam o que faz. É ou não é? Você conhece alguém que cresceu em uma determinada área? Pode saber que aquela pessoa ama aquilo. Eu conheço pessoas que fizeram cursos só porque o pai queria. Não, meu pai queria que eu fizesse direito. Minha mãe queria que eu fizesse direito e eu fiz. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não prosperam. Porque não era o que elas queriam. Elas até se formam, elas até se esforçam para exercer a profissão, mas nunca vai ser igual a alguém que diz assim: eu amo isso. Eu amo fazer isso. Então, com a obra de Deus, nós temos que fazer o seguinte: eu amo o Senhor, e por causa do meu amor pelo Senhor, então eu sirvo, eu me esforço, eu pago o preço que for. E a última coisa que eu coloquei: você só valoriza aquilo que requer seu tempo, seus recursos e energia. Eu já vi isso acontecendo. Por exemplo, a gente chega para a pessoa e diz assim: não, a gente vai te dar a inscrição do encontro com Deus. Aí paga para a pessoa ir. Ela não valoriza. Por quê? Porque ela não colocou a mão no bolso. Ela não investiu um centavo. Então aquela inscrição para ela, poucos são os que valorizam. Tem gente que até nem vai para o encontro. Você paga e ela não vai. Agora, quando você investe tempo, recursos e energia, você vai valorizar. Porque saiu de você. Quantos estão entendendo? A gente já tentou aqui pegar a célula pronta e entregar para uma pessoa. A gente já fez isso no início. A gente não entendia muito, a gente não entendia de multiplicação. E a gente fez isso umas 2 ou 3 vezes. A gente pegava um monte de gente e dizia: fulano, lidere. Nunca deu certo. Por quê? Porque não foi gerado. Porque não tinha um preço investido. Mesma coisa é discípulo. Você pega alguém, tome, cuide desse aqui. Raras as pessoas que valorizam aquilo pelas quais elas não deram seu tempo, seus recursos e sua energia. Então o caminho é esse.
o esforço tem que ser motivado pelo amor. Coloca essa figurinha aí, por favor. Olha só. Você é essa formiga? É porque não está aparecendo, né? Não tá bem nítido. Mas aqui tem uma formiga carregando uma pilha de biscoitos. Açúcar. Ela ama açúcar. Então, não há esforço que seja para que ela tenha o açúcar que ela quer. Vamos terminar com o que Paulo disse: a perseverança por causa da esperança. Veja, a diferença entre fé e esperança. Fé é para agora. Fé é para hoje. Fé é para o presente. Para viver a vida presente eu preciso de fé. Mas para o futuro eu preciso de esperança. Esperança. E aí, por isso que eu persevero. Estão entendendo? Por exemplo, para eu viver a vida cristã hoje, para eu entender o que Deus quer fazer comigo hoje, eu preciso de fé. Para eu acreditar que Ele está aqui, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio dessas pessoas. É para agora, eu tenho que ter fé para acreditar nisso. Ok? Agora, para o futuro, por exemplo, Jesus voltará. Jesus virá buscar a sua igreja. Para isso eu preciso de esperança. Entendem a diferença? Para o presente eu preciso de fé. Para o futuro eu preciso de esperança. Só que esperança aqui não é uma certeza assim, tênue, abstrata, uma coisa muito vaga, não. Esperança é convicção de que vai acontecer, porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? O que esperamos faz com que perseveremos. Colocar os olhos no objetivo faz com que a jornada se torne mais leve. Os que trabalham aqui, nós que trabalhamos, o que faz com que a gente se levante todos os dias para trabalhar, para sair de casa, né? Deixar as cobertas, o cobertor nesse frio, né? Alguns saem já ainda escuro. O que faz alguém trabalhar todos os dias? O que faz alguém perseverar? Às vezes enfrentando cara feia, né? Chatice, né? E o que faz você perseverar? É o quê? Salário. Salário. Claro, primeiro você tem que gostar do que você faz. É o esforço motivado pelo amor. Mas a segunda coisa, irmãos, é a recompensa. Você sabe que depois de 1 mês que você trabalha, você vai receber uma recompensa. Então a jornada se torna mais leve. Quando nós servimos a Deus, olhe para mim. Eu não posso te dar recompensa. Eu não posso te dar recompensa. Mas quando nós servimos a Deus, a nossa recompensa já está garantida pelo Senhor. E eu te garanto que a recompensa dele é bem melhor do que a que eu poderia te dar. Amém? Quem quer receber aqui das mãos do Senhor a recompensa? Então isso tem que me fazer perseverar, porque eu entendo que um dia eu estarei diante dele e ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Receberemos do Senhor. Queridos, Jesus hoje é o nosso advogado. Nós temos um advogado à direita do Pai, intercedendo por nós, hoje. Mas Jesus vai mudar de posição. Na segunda vinda, Jesus será juiz. Mas não é juiz para nos condenar. Há uma diferença aí. Os crentes passarão pelo tribunal de Cristo, mas não para serem condenados. Ali a palavra tribunal é bema. E sabe o que é bema? Bema era o lugar onde os governantes ficavam em pé e os vencedores das Olimpíadas
passavam na tribuna e eles se levantavam do seu assento para recompensar os atletas. A palavra é essa que Paulo usa. Não é mais tribunal. O tribunal de Cristo não é para nos julgar, não é para nos condenar. O tribunal de Cristo é para nos recompensar. Só que alguns não receberão recompensa. Por quê? Porque não fizeram nada. Serão salvos como que pelo fogo. Leia 1 Coríntios capítulo 13. Desculpem, 1 Coríntios capítulo 3. 13 não, 3. Alguns não receberão recompensa nenhuma. Por quê? Porque as obras que produziram é madeira, feno e palha. Nós compareceremos diante do Senhor. Isso tem que gerar em mim perseverança. Um dia eu estarei diante do Senhor, prestando contas da minha vida. E eu receberei recompensas da mão do Senhor. Assim como aqueles governantes, assim como aquelas pessoas influentes recompensavam os atletas, colocavam uma coroa de louro na cabeça e entregava a recompensa. Nós estaremos diante do Senhor. Então, perseverança é resistir na pressão. Quando eu estou sob pressão, é esperar com calma e pacientemente. Vamos ler o último versículo para a gente orar. Hebreus capítulo 10, verso 36. Hebreus 10, 36. Existem duas palavras que são bem confundidas às vezes no Novo Testamento, que é perseverança e paciência. Aqui a palavra é perseverança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe qual é a palavra aqui para perseverança? É constância, é resistência, é firmeza, é tolerância, é não ceder. A capacidade de continuar diante de pressões. Essa palavra é a que o escritor aos Hebreus está usando. Perseverança. Diante de pressões, mesmo quando as minhas emoções estão mal, mesmo quando eu não estou sentindo nada. É porque vocês não conseguem, e eu não consigo enxergar o coração. Vocês não conseguem enxergar meu coração. Mas se vocês pudessem ler meu coração, talvez vocês estivessem dizendo o seguinte: ele está ali perseverando. Ele está ali perseverando. Ele não está sentindo nada, ele não está com vontade, as emoções estão até dizendo o contrário, mas ele está resistindo. Se eu pudesse ver o seu coração, eu poderia dizer isso de você, que mesmo debaixo de pressão, mas você está perseverando por causa da esperança. Coloque o último slide. Essa atleta, pode colocar aí o último. Gabriele Andersen, Suíça, chegou em último lugar nas Olimpíadas. Maratona de 42 quilômetros, ou é 43. Los Angeles, 1988. Tinha 15 anos. Mas eu lembro dessa mulher. Me pergunte quem chegou em primeiro lugar. Não sei. Ela chegou em último. Ela entrou no estádio assim, ó, cambaleando. As pessoas precisaram segurá-la e ela disse: eu vou até o final. Assista o vídeo dela no YouTube. Gabriele Andersen. Ela perseverou. Mas ia chegar por último? Sim. Mas o objetivo dela era chegar. Amém? Pode ser que a gente não chegue em primeiro lugar, mas o importante é que nós vamos chegar. E para chegar, tem que ter perseverança. Amém? Então vamos orar em cima desses 3 pontos aqui. Fique em pé, por favor.
o trabalho que resulta da fé. Vamos pedir ao Senhor nessa hora fé